Você tem raiz de rejeição? Você sabia que a rejeição é consequência da validação? E talvez você tenha sofrido algum tipo de desvalorização na sua infância e por isso você tem uma raiz de rejeição. É claro que raiz de rejeição pode vir de várias outras situações na infância, mas eu quero mostrar para você o que a Bíblia vai falar sobre isso, já que quando nós necessitamos de validação do outro, ou nós necessitamos que o outro nos apoie, como nós estivéssemos na dependência dele, de uma validação dele para nossas vidas, e quando a gente não tem isso, você sabia que você pode desvalorizar a si próprio, e isso tem a ver com uma realidade de rejeição. A rejeição pode trazer medo, pode trazer algum tipo de dor, a rejeição pode trazer ansiedade e a rejeição também pode trazer a desvalorização. E essa desvalorização, nós falamos sobre ela ontem, na quarta-feira, na sala de oração. Você pode ir lá e pode ouvir. Mas hoje, nesse momento, eu gostaria que você compartilhasse para todo mundo. Por quê? Porque esse assunto aqui é um assunto que muitas pessoas têm sofrido e é verdadeiro. Sabe por quê? A rejeição dói como se fosse uma dor de cabeça, como se fosse uma dor no estômago, como se fosse uma ferida que está aberta e sangrando. Rejeição dói na alma. Mas, afinal, o que a Bíblia vai falar sobre a raiz de rejeição por causa da valorização de pessoas, por causa da minha dependência emocional em relação a ouvir o que as pessoas estão pensando sobre mim, pensando a meu respeito. Então eu quero ler Salmos 27:10 com você, só que antes eu quero orar. Pai, diante de Ti, nós já Te agradecemos aquilo que o Senhor vai fazer hoje. Nós sabemos que existem pessoas que estão sangrando com dores na alma por causa de rejeição que ela viveu a vida inteira. E hoje ainda como uma adulta, essa pessoa busca ainda reconhecimento em outras pessoas e torna ela própria como uma dependente emocional. E ela quer agradar o tempo todo, ela se anula, ela já não tem mais identidade, ela já não sabe mais quem ela é, porque ela quer o tempo todo fazer aquilo que aquela pessoa está necessitando, pedindo, exigindo dela. Muitas vezes é um marido exigindo, ou às vezes é uma esposa exigindo, às vezes é o próprio filho que está exigindo, ou os pais que estão exigindo de tal forma que está anulando a identidade dessa pessoa. Então esta pessoa verdadeiramente está sofrendo. Então eu oro por elas, Pai, para que elas sejam curadas, para que esta palavra entre no coração delas e elas sejam fortalecidas por Ti, Pai. Olha para o clamor dessas pessoas. Senhor, cura, Senhor. Cura, porque elas foram libertas em Cristo Jesus, não para viver debaixo do jugo da rejeição, do medo, do desprezo. Não, elas foram libertas para viverem a realidade do reino na vida delas, ainda na terra. Por isso, Pai, toma esta Tua palavra. Espírito Santo, seja bem-vindo. Traz a revelação desta palavra aos nossos corações agora, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler então o Salmo 27:10. Olha que salmo poderoso. Conforme eu for lendo, se você se sente rejeitado porque você quer agradar as pessoas o tempo todo, se você tem passado algum tipo de dor por causa da rejeição, escreve aqui e também compartilha, ok? Então vamos ler esse Salmo 27:10. Ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ele jamais abandonará você. Sabe, o abandono é muito triste. Quando uma criança é abandonada pelos pais, ela sofre. Quando ela é abandonada, mas acolhida por outros pais adotivos, ela
está sendo amparada, está sendo protegida, está sendo amada, mas ela continua sofrendo, porque a rejeição é uma dor, é uma ferida aberta que sangra todos os dias. Muitas pessoas são rejeitadas dentro da própria casa, foram abandonadas dentro da própria casa. Pai e mãe vivem com elas, mas essas crianças não têm a proteção, não têm o amor, não têm a atenção. Elas ficam como se abandonadas dentro do quarto, no computador. Uma criança que não foi validada pelos pais, uma criança que não foi ouvida pelos pais, uma criança que quando chorava, pai e mãe falava: cala a boca, engole o choro, você não tem vez aqui, você não pode falar. E essa criança se sente desprotegida, desvalorizada e necessitando agora, como adulta, de uma validação, de que as pessoas olhem para ela, as pessoas não a abandonem, que as pessoas possam amá-la. Mas o Senhor está dizendo para você hoje, mesmo que o teu pai e a tua mãe tenham te abandonado nessas situações que nós citamos aqui, o Senhor nunca te abandonou. Ele sempre estará de braços abertos para você. Abraço cura, se sinta abraçada, abraçado pelo Espírito Santo de Deus agora. E se nesse momento você está sendo tocada, se está vindo um choro de libertação ou talvez um choro de clamor, chame pelo Espírito Santo e fale para Ele te abraçar, porque Ele vai te abraçar e o abraço cura. Não prenda o seu choro. Se sempre falaram para você, engole o choro, eu digo para você, abra a tua boca, deixa o choro sair, deixa o grito sair, nem que você tenha que colocar um travesseiro na sua boca para que você possa gritar à vontade e ninguém ouvir, mas grita, porque o grito, o choro que você coloca para fora cura, e o Espírito Santo está te abraçando. Então o nosso Deus, o nosso Abba, porque agora Ele é o nosso Pai através de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos libertou e nos fez filhos para vivermos agora a origem real, a imagem e semelhança de Deus e poder chamar Deus de Pai. Ele é Pai. Se um pai e uma mãe sabe dar boas coisas aos filhos, quanto mais Deus. O caminho dele é perfeito para você e ele tem um propósito para a sua vida. Ele não quer que você sofra, mas muitas vezes nós passamos pelo sofrimento para amadurecermos, porque sofrimento também é processo para que nós venhamos nos tornar fortes espiritualmente, dependentes de Deus e podermos nos alegrar nele, apesar da situação contrária. Deus olha para você, não olha como o mundo te olha, te rejeita, te julga, mas Deus olha para você como filha, como filho e te abraça. Então você nesse momento pode escrever aqui, o que você tem percebido na sua vida? Você tem se sentido rejeitada? E por causa disso, você tem sentido, tem se percebido necessitando da validação de pessoas, na dependência emocional? Então escreve aqui, porque eu também vou responder para você e vou estar orando por você. E nessa hora, eu quero te lembrar que você pode sim ser curada, liberta e restaurada dessa dor. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, ainda diante de Ti nós estamos já te agradecendo, porque, Senhor Deus, Tu és aquele que nos abraça, Tu és aquele que nos fortalece, Tu és aquele que não vira as costas para nós, Tu és aquele que não nos abandona. A Tua palavra diz: pode um pai e uma mãe sim abandonar, mas o Senhor não abandona. O Senhor acolhe, o Senhor abraça e o Senhor ensina. Muito obrigada, Pai. Obrigada. Vem abraçar agora, ensinar agora cada uma dessas pessoas que estão aqui comigo nesta sala de oração, que elas venham ser então tratadas, curadas, restauradas, que elas venham ser posicionadas e se tornar cada dia dependente somente de Ti, dependente do Teu amor, dependente da Tua palavra. Pai, nós já te agradecemos pela cura liberada, te agradecemos pela libertação liberada, pelo renovo liberado, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até terça que vem e um ótimo final de semana para você.